Olá a todos e a todas, meu nome é Maria Eduarda de Oliveira, sou estudante do 9º período de Direito na Faculdade Assis Unita. Iremos fazer uma abordagem da nova Lei de Imigração, a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Passamos a estruturar o trabalho da seguinte forma. No ponto 1, faremos uma breve introdução do que seria a Lei de Imigração, como surgiu, como funcionava antes da Lei de Imigração. No ponto 2, conceituaremos o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço, o visitante, o apátrida. E no ponto 3, falaremos um pouquinho sobre a extradição, os seus impedimentos. No ponto 4, a admissão ou retirada compulsória do imigrante do território nacional. Por fim, mas não menos importante, gostaria de cumprimentar o professor Dr. Emerson Francisco de Assis, nas pessoas de Heloísa Helena Rodrigues Santos, Maria Eduarda de Oliveira e Onara Gabriele Gomes Leite. A Lei de Imigração, como falei anteriormente, só foi concebida em 2017, certo? Então, se passaram aí apenas 5 anos desde o seu nascimento. Por isso que o ordenamento considera como sendo uma lei nova. Mas, Eduarda, como era o Brasil antes da Lei de Imigração? Temos o considerado Estatuto do Estrangeiro, certo? Então, toda matéria referente aos estrangeiros estava prevista na Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. A Lei de Imigração e a Constituição de 1988 têm uma relação muito íntima. Podemos perceber que a Constituição de 88 atribuiu um valor maior, muito maior, à dignidade humana, certo? Mas não só a dignidade humana podemos citar, mas toda a carga correspondente à proteção dos direitos humanos. Então, a nova Lei de Imigração trata dos direitos e deveres do migrante, do visitante no Brasil, regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. Quem é o imigrante? O imigrante é aquela pessoa nacional, ou seja, nascida, que adquire nacionalidade de outro país, ou uma pessoa apátrida, ou seja, aquela pessoa que não possui nacionalidade, veremos mais à frente, que trabalha ou que reside e acaba por estabelecer, ainda que temporariamente ou definitivamente, sua residência no Brasil. Quem é o emigrante? O emigrante é o brasileiro que estabelece temporariamente ou definitivamente residência no exterior. É importante mencionar que os emigrantes gozam de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior. E quem é o residente fronteiriço? O residente fronteiriço é a pessoa nacional de país limítrofe que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço ao país vizinho. Tem direito à autorização para a realização de atos da vida civil, desde que manifeste interesse, tem direito à autorização para a realização de atos da vida civil, gozando das garantias dos direitos assegurados pelo residente geral de imigração. O visitante é a pessoa nacional de outro país, ou apátrida, que vem ao Brasil para estadia de curta duração, sem pretensão de estabelecer temporária ou definitivamente sua residência no território nacional. A apátrida não possui nacionalidade, certo? Mas é a pessoa que não seja considerada como nacional, que não é considerada como nacional de nenhum país, segundo a sua legislação. Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, a nova Lei de Imigração ela vai tratar o imigrante como sujeito de direitos e garantir a ele um tratamento em pé de igualdade com todos os habitantes nacionais dentro do território brasileiro. Ou seja, uma série de direitos que não era concebido antes, agora serão, como, por exemplo, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Direito à liberdade de circulação em território nacional,
a reunião familiar do imigrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes, medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos, de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outros países, de reunião para fins pacíficos, de associação, inclusive sindical, para fins que sejam lícitos, direito de acesso a serviços públicos, de saúde e de assistência social e à previdência social, amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de fundos, direito à educação pública, direito à garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, isenção de taxas de que tratam esta lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica na forma do regulamento, de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais desse imigrante, direito à abertura de conta bancária, de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto esteja pendente o seu pedido de residência, de prorrogação de estadia ou de transformação do visto em residência, e o direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de que regularize sua situação migratória. Finalizando isso, nós prosseguimos para falar sobre a extradição. O que é a extradição e como essa lei de imigração ela trata esse instituto? A extradição é um ato pelo qual um Estado ele vai entregar uma pessoa acusada de ter cometido crime ou, em virtude desse crime, já ter sido condenado ao Estado que seja competente para julgá-lo ou puni-lo. A lei de imigração ela prevê alguns casos impeditivos da extradição, que são o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos, o extraditando ele estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido, a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do Estado requerente, o fato constituir crime político ou de opinião, o extraditando tiver de responder no Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, e, por último, se o extraditando ele for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou se ele estiver em condição de asilo territorial. O ato de ingresso e permanência do estrangeiro em território nacional relaciona-se à discricionariedade do Estado, podendo este aceitar ou não que uma determinada pessoa permaneça em seu território. O Estado não pode se prender a questões relativas à raça, sexo, idioma ou religião. É de competência de cada Estado legislar sobre a admissão e expulsão de estrangeiros. A Lei 13.445 de 2017 também dispôs sobre essa maneira. Entretanto, diferentemente da Lei do Estrangeiro, procura apresentar critérios objetivos que garantem a proteção jurídica de pessoas não nacionais. No Brasil, para ser admitido, o imigrante deverá ter em sua posse um documento como passaporte, autorização de retorno, o salvo-conduto, entre outros. A lei mencionada anteriormente também conferiu proteção para o apátrida, podendo o interessado requerer e iniciar o pedido de naturalização. O capítulo 6º da lei mencionada versa sobre as medidas de retirada compulsória. A primeira medida que poderá ser adotada pelo Estado é a repatriação. No caso de deportação, ocorre quando se promove a retirada do imigrante que, ingressado no país ou está irregularmente, não se retira voluntariamente no prazo não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por período igual. No Brasil, de acordo com a Lei 13.445 de 2017, a expulsão é tratada como medida administrativa,
conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Por outro lado, são apresentados os casos em que não são passíveis de expulsão. Alguns deles são: se tiver uma pessoa brasileira sob sua tutela, no caso de um pai ou uma mãe que não é brasileiro, mas reside e os filhos são brasileiros, nasceram no Brasil, e eles tiverem com a tutela daquele filho, então eles têm o direito de ficar. Ter cônjuge ou companheiro residente no Brasil, no caso de um estrangeiro casado com um brasileiro, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, entre outros. Então, esses são alguns dos exemplos.